Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, ouvinte da Rádio Inconfidência. Mais um fim de semana, mais um Fala Cronista. Essa parceria da Rádio Inconfidência com a AMCE, a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, aliás, neste 2019, completando 80 anos em julho, agora a nossa AMCE completando 80 anos. E toda semana a gente traz aqui um companheiro da crônica esportiva, como eu gosto de dizer, que fez, faz e continuará fazendo a história da crônica esportiva em Minas Gerais. Sempre aqui conosco o presidente da AMCE, o Luiz Carlos Gomes, mas que hoje, infelizmente por não estar aqui, mas por motivos profissionais, não pôde comparecer. E aí me deu a honra de, e desde já agradeço a presença e já faço aqui a apresentação, de entrevistar esse colega, que eu costumo brincar que esse é da nova guarda. Tem a velha guarda, a média guarda, na qual me incluo, e a nova guarda, e esse é um dos que eu tive o privilégio de conhecê-lo ainda na academia, e hoje já é uma realidade, um sucesso absoluto. Estou falando do meu colega, do meu amigo Breno Galante, a quem dou as boas-vindas e desde já agradeço pela presença. Um abraço, Breno, prazer em tê-lo conosco aqui. Um abraço, Toscano, aos ouvintes da rádio. Para mim é uma grande honra, né, de participar, até por ser dessa nova geração, né, e poder estar convivendo com grandes feras aí do jornalismo, seja na TV, seja no rádio. Você é um grande exemplo, né, e cada dia mais a gente espelhando essas pessoas, a gente vai aprendendo, né, e a gente vê como o mercado é repleto de pessoas que têm uma situação que desperta o interesse da gente, né, são várias pessoas com características diferentes, com conhecimentos diferentes, e cada dia que a gente vai convivendo, a gente pega um pouquinho numa conversa aqui, numa conversa ali, a gente vai aprendendo cada dia mais com a comunicação, com o jornalismo, principalmente no esporte, que hoje a gente vê a carência, né, em Minas Gerais desse setor, cada vez menos espaços disponíveis para quem está começando, porque quando a gente está na faculdade, né, a gente fica naquela expectativa, vendo as outras pessoas que estão no mercado, de que você vai conseguir um espaço, você vai galgar um sucesso, você vai conseguir fazer aqueles sonhos se transformar em realidade. E quando a gente chega no mercado, a gente começa a ver que a situação ela rema de um lado diferente, porque cada vez mais a gente vê, infelizmente, rádios terminando, espaços na TV terminando, mas o que vale aí nesse momento é você ter aquela paixão pelo que você faz, é você ter realmente a convicção de que aquilo pode dar certo, persistência o tempo todo. E aí, em cima disso, com a paixão que é movida pelo futebol, tanto pelo torcedor, né? Porque pra gente estar aqui, a gente tem que ser torcedor também, a gente tem que gostar do futebol. E isso eu acho que move aquela grande energia que dá pra gente poder cada vez mais, né, se empenhar e conseguir os espaços. Eu só tenho a agradecer a força que eu tive de várias pessoas do segmento, até quando eu nem imaginava entrar na faculdade, né? Porque a minha história, ela começa com um convite de um amigo, o Vibrantinho, que tá na Alterosa, um grande amigo, para poder, num programa que ele tinha na Rede Super, para poder ir lá participar, porque ele precisava de alguém para poder falar de futebol num dia que faltou um comentarista. E eu fui bem, e aí depois ele me convidou para continuar, e aí eu fiquei fixo no programa durante 6 meses. Me deu, assim, uma grande luz de que ele poderia ser meu caminho. De torcedor, sim, eu podia tentar galgar ali o jornalismo. Pois é, a partir dessa sua experiência é que você então toma a iniciativa de cursar jornalismo. Ou você já estava fazendo na época? Não, eu tinha formado em administração, já tinha uma pós-graduação em marketing, uma pós-graduação em gestão de negócios, eu já tinha trabalhado em banco, eu tinha a minha empresa na época, não era uma coisa que eu pensava em fazer, mas eu estava insatisfeito com o que eu fazia. Não era a minha paixão, eu trabalhava, mas não tinha aquela coisa de você acordar todos os dias satisfeito com o que você fazia. Então deixa eu fazer uma interrupção aí, justamente para pegar esse gancho, você contar como é que começa. Você já falou aí que você, inclusive, já atuando em outro segmento. Mas como é que começa? Você falou em paixão. E paixão é uma coisa que ela vai crescendo ao longo do tempo.
Como é que então começa a paixão do garoto Breno Galante pela comunicação até desembocar no jornalismo esportivo? Ela começa, na verdade, pelo futebol, né? Quando o meu pai, que foi um nadador do América, família do meu pai toda americana, família da minha mãe toda atleticana, meu avô, por parte de mãe, conselheiro benemérito do Atlético. Um dia meu pai, de uma hora para outra, em 82, me chama para ir num jogo do Atlético, para mim ver futebol. Tava tendo a Copa do Mundo, né? Aquela coisa da Copa de 82 que marcou todo mundo. Então, ali despertou minha paixão pelo futebol. E dali eu nunca mais quis parar de ir aos jogos, indo em todos os jogos. Depois comecei a jogar futebol, esse jogo futebol de salão. Eu fui fazer teste no Atlético, fiquei um pouco lá jogando no time juvenil. Então ali aquela coisa me despertou e eu falei, um dia eu quero estar dentro do campo. Aí não deu certo como jogador. Aí depois eu tentei ser juiz de futebol. Eu fui pra Federação Mineira. Ainda pra ficar dentro do campo. Pra ficar dentro do campo. Aí eu me formei em 2006 como árbitro de futebol. Mas nunca pitei um jogo sequer. Não era pra mim. Sim. Eu senti que não era aquela coisa. Que você jogar na várzea, aquela coisa do dia a dia, aquela correria. Cara, eu falei, não é isso. E aí a coisa quietou até esse convite. Aí nesse convite eu percebi que eu já tinha uma facilidade de comunicação, mas que ela precisava de ser desenvolvida com algo que eu tinha paixão, e o futebol era isso. E na TV eu me senti muita vontade. Quando eu saí, eu senti um vazio grande, que isso foi em 2009, e eu deixei a coisa adormecer até que em 2014, na Copa do Mundo, Orlando Augusto me liga, me convidando que ele precisava de um comentarista pro programa Jogada de Classe na TV Horizonte na época, e alguém tinha me visto em 2009. Olha que barato, velho. Uma produtora do programa de 2009 5 anos depois. Me indicado pra ele. Pra mim foi uma grande surpresa. Eu tô na academia, toco o telefone, é Orlando Augusto, sabe quem tá falando? Eu falei, claro que eu sei, pô, acompanho futebol todo dia, vejo o programa dele. Você não quer vir aqui comentar, não? Claro. E aí foi a mesma situação, eu fui pra lá, muito bem recebido, né? Tive uma grande emoção na minha vida, que é você chegar pra poder fazer um programa com o Flávio Anselmo, Flávio Carvalho, ícones pra mim, que eu acompanhei com 8 anos de idade no Minas Esporte, na Bandeirantes, durante 25 anos. É muito louco isso, né? Barato isso. Na hora que eu chego pra comentar e eu vejo que os meus ídolos que eu via na TV estão do meu lado me tratando como um colega, pô, eu fiquei muito emocionado. Tem uma foto lá em casa que eu vou guardar pra minha vida toda. É um sonho ali que eu falei, pô, é aqui. E aí eu fui ficando, o Orlando me convidou, eu fui ficando fixo. E aí, como são as coisas do destino, né? O Orlando, no final do ano, viria aqui pra Rede Minas para poder, no ano seguinte, começar um programa aqui. E ele me levou na Federação Mineira, a gente foi numa reunião, e o Guiotti tava lá. E ele indicou, falou, Guiotti, pô, meu programa tá acabando aqui na TV, você não quer... Tem uma vaga aí na Rádio Globo, ele tava na Rádio Globo, pro Breno, não, o Breno tá destacando lá, começando agora. O Guiotti falou, pô, eu tenho uma vaga. Você quer? Eu falei, claro. Você tem diploma? Eu falei, não tem. Putz. Aí isso em 2015? Isso em 2014, final do ano de 2014. Okay. E muito engraçado que eu não vou me esquecer nunca da data. Isso foi no dia 20 de dezembro de 2014. No dia 22 eu tava na porta da FUMEC fazendo a minha inscrição no jornalismo. Que eu falei assim, não vou passar por isso mais não. Meu sonho é esse, eu nunca mais vou perder uma situação, uma oportunidade por não ter o diploma. E aí depois eu tinha formado em 97, em 2015 eu voltei pra faculdade. Sim. E aí não foi nada fácil não, mas... Recomeçar a vida acadêmica já até como uma pós-graduação, né? Com 2, né? 2, né? E foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu queria me preparar para que eu não pudesse ser desabonado de nada. Que qualquer coisa que acontecesse no jornalismo, que eu não tivesse nada que pudesse me desabonar, principalmente a parte técnica, para mim aprender, não fazer uma coisa assim. Claro, tem pessoas que têm o dom, né? Mas eu queria ter a qualificação técnica da faculdade, sabe? Ter o diploma. Muito importante. Conheci pessoas que me ajudaram muito, a própria Maria Amélia Ávila, né, que passou por aqui também. Sim. Me deu uma grande força, principalmente para mim poder descobrir aí uma paixão pelo rádio. Porque eu já tinha aquela coisa com a TV. E aí eu comecei a ter com o rádio. Tinha um projeto muito legal na FUMEC, né? Da web rádio da FUMEC. Eu até tive o privilégio de ser convidado lá e participar uma vez com vocês. É uma coisa, eu tenho que dar esse
testemunha aqui, desculpe interrompê-lo, porque hoje a academia se preocupa um pouco mais com isso, mas eu nunca tinha visto até então um projeto tão bem elaborado numa faculdade, com vistas a uma produção de programa de rádio. Um negócio muito legal mesmo. Na verdade, assim, eu acho que ali foi uma coisa que eu já tinha projetado que pudesse acontecer no futuro, e aí eu acho que é a importância de eu ter ido para a faculdade depois dos 40 anos, né? Eu tô com 44 hoje. Você tem uma maturidade diferente, né? Porque os alunos tinham um espaço que era um grande estúdio de rádio com toda a estrutura e ninguém utilizava. Negócio... E, de repente, eu descobri que lá já havia um programa há muito tempo que não tinha dado certo e tal, mas o espaço estava ali. E eu falei, E aí a Maria Amélia começou a me colocar pilha. Faz alguma coisa, você gosta disso e tal. O Jader Júnior, que passou pela Rádio Globo, na Rádio Super hoje também, que mexe com a parte técnica, me deu uma grande força nisso. E aí eu resolvi montar isso, e com uma ideia de levar convidados, né? Você foi um dos convidados, comecei a levar pessoas da imprensa, né? Que tinham uma boa credibilidade, um bom conhecimento, e a coisa foi fluindo, e é muito engraçado como as ideias vão surgindo, e parece que a gente vai infiltrando na coisa, e a coisa vai surgir naturalmente. A gente tinha 3 pessoas que ouviam pela web, 3 pessoas, durante um mês. E de um dia pro outro eu falei, vou ligar meu celular aqui, vou transmitir isso pelo Facebook. Vamos ver não sei, me deu uma coisa assim, e aí eu liguei. Quando eu fui ver, de repente tinha 300 pessoas assistindo, tinha 600, aí de repente uma média de 3.500 pessoas assistindo todos os dias. E aí quando pega para poder ver na web, tinha saído de 3 para 4.000 pessoas escutando. Aí eu falei, legal. Muito legal, cara. Né? Muito o legal. negócio funciona, mas tem que ser divulgado. Uhum. E aí foi legal, porque aí a gente começou a criar aquilo da Rádio FUMEC, né? Que a gente encarava como uma rádio, né? Com todo o apoio da Maria Amélia, do Jader e, claro, dos meus amigos, porque aí eu convidava amigos que se dispunham na hora do almoço, né? Pela paixão do futebol, de ir lá comentar, pelos comentaristas que já são renomados, como foi seu caso, de poder chegar lá e participar com a maior boa vontade. Então foi um projeto muito legal que fez com que eu chegasse à TV, né, cara? E isso é uma coisa muito legal, que eu acho que... E aí tem um componente interessante, mas como nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, nós vamos voltar para o segundo bloco com essa pegada, né? Você já tinha uma experiência de televisão, vai para o rádio, realiza um sonho, a paixão, e aquilo te dá mais condição de se retomar a TV. Mas a gente começa a falar no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com Fala Cronista, hoje com o Breno Galante. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Breno Galante. Muito bem, estamos de volta, Fala Cronista, hoje aqui com jornalista, administrador, enfim, eu costumo dizer que é um famoso jornalista multimídia, o Breno Galante. Aliás, Breno, pegando um gancho a partir disso e para que a gente dê continuidade ao que você falou no bloco anterior, hoje as faculdades pelo menos têm um pouco mais de preocupação em trabalhar o profissional para um mix de atividades, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração, estou com 30 anos de profissão, em que eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Hoje, as atuais, você e a turma que está aqui agora, vocês são os jornalistas multimídia. Só que aí, a sua experiência anterior, ela era quase que um caminho natural para você. A impressão minha ou foi mesmo esse caminho? Eu acho que as coisas foram acontecendo de uma maneira tão natural para mim que o fato de estar na faculdade, ela me mostra uma tendência de mercado que era essa questão da multimídia, né? Que é a questão da internet, a questão das redes sociais, que era algo que talvez se eu não tivesse me envolvido ali na faculdade, eu tivesse um time diferente para poder pegar essa situação.
Então, o caso da Rádio FUMEC foi um caso claro disso. Porque a partir do momento que eu comecei a transmitir, eu tinha pessoas que eram da própria, já do segmento do jornalístico, que assistiam um programa, né, que me davam um feedback ali, e eu falava, pô, eu tô atingindo um cara que já tá, né, no topo aqui, o cara tá vendo e tá me dando um feedback. Quer dizer, legal, então eu tô fazendo a coisa certa. E atingia pessoas de tudo quanto é canto do país. Isso é uma coisa muito legal, porque muito tem torcedor em tudo quanto é lugar. E aí a coisa começa a fomentar. E um desses era o diretor da TV Horizonte, que por eu ter um amigo que sempre ia comentar lá na hora do almoço, ele assistia esse amigo meu e ele começou a gostar do programa. E isso é uma coisa muito legal, porque foi uma vitrine pra mim, e eu sabia que se eu fizesse aquilo ali de uma maneira profissional, de uma maneira que eu tivesse, independente de 1, 2, 3 pessoas escutando, mas que se eu tivesse aquele foco para poder fazer algo bom, um dia, consequentemente, uma oportunidade ia acontecer para mim. Mas eu não imaginei que ia acontecer no meio da situação de eu estar na faculdade. Eu imaginei assim, quando eu acabar aqui a faculdade, eu já vou ter todo esse know-how aqui, alguém quando me convidar, eu vou chegar e vou fazer. Eu não pensei, por exemplo, que eu ia ter um convite, faltando ainda 1 ano e meio para eu formar, e de repente falar, pô, vi seu programa aí, vamos trazer isso pra TV. Isso pra mim foi uma surpresa muito grande. Eu já projetava de ter uma experiência na TV, de repente ter alguma parceria, de poder levar aquilo ali, porque eu achava que era um formato muito legal. E a coisa aconteceu naturalmente, foi muito bacana, e eu recebi esse convite pra TV Horizonte, levei pra lá, e aí consegui ter bons parceiros em cima disso, o Paulo Roberto Prestes, que a gente já tinha feito alguns programas na TV, eu tive uma proximidade com o Rui Cabeção, né, por ter ido lá no programa da FUMEC,